Eu caminhei sem rumo por um longo tempo. Cheguei a uma estação ferroviária e sentei-me num banco de jardim próximo. As minhas dores haviam diminuído, mas não desaparecido. Depois de tudo que eu vira e aprendera, não dava mais atenção a elas. Agora sou um invisível, e não adianta pedir socorro aos encarnados, pensei. O melhor é conformar-me com a nova situação e ir até minha casa ver como vão meus familiares. Ainda pensava em minha esposa e filhas, quando alguns espíritos aproximaram-se de mim. Um deles, olhando-me sério, falou. O que faz aqui, amigo? Nada, exclamei. Acaso é proibido sentar aqui? Não, isso não. Mas você não deveria estar aqui. Por que não? Já me foi difícil chegar até aqui. E o senhor ainda vem me dizer que eu não deveria estar aqui? E lógico que eu não deveria estar, mas estou, e não posso fazer nada, pois estou longe de minha casa, tentando encontrar um meio de chegar até ela. Há quanto tempo você desencarnou? Há poucos dias, senhor. Você não me parece mal, mas deve ter deixado a carne antes do tempo. Pode ser mais claro, por favor? Como não? Sempre que alguém desencarna, alguém vem buscá-lo caso possua créditos perante Deus. Então eu não estou nesta categoria. Não vi ninguém à minha procura. Vejo que algo deve ter saído errado com você, pois também não foi requisitado pelos das trevas. Estou mais confuso que antes, meu senhor. Poderia ser mais claro? Vejo que você está muito confuso. Confuso? Eu confuso? Está brincando comigo. Eu estou totalmente perdido, isto sim. Bem, quer vir comigo? Para onde? Até um abrigo onde recolhemos todos que não trazem as marcas da maldade. Onde fica? Perto daqui. Lá você ficará protegido dos perigos do mundo exterior, até que vença o seu tempo de permanência na Terra. O que quer dizer com isto? Que você desencarnou antes do tempo e terá que aguardar a sua hora para ser encaminhado à sua esfera de origem. Interessante. Mas qual é esta tal esfera? E quem virá buscar-me? Isto eu não sei dizer. Sua data final está muito distante. Quantos anos? Muitos anos, creio eu. E o que posso fazer se um estúpido veio com seu caminhão sem controle sobre o carro que eu dirigia? E tem mais. Ele acusou-me de ter causado o acidente. Que canalha! Bem, isto acontece. E onde está a justiça para um caso como o meu? Quem irá levar o sustento à minha família? Deus amparará os seus familiares. Confie nele e fique tranquilo. Como posso ficar tranquilo? Já sabe qual é o seu estado atual, portanto, o melhor que tem a fazer é acompanhar-nos e aguardar, porque muita coisa pode acontecer nos próximos 30 anos. Não são muito animadoras as suas palavras, meu senhor. Confie em Deus e aguarde calmo. A divina providência ampara a quem assim procede. Está certo, senhor. Eu o acompanharei até seu abrigo. Ótimo, meu amigo. Fui com eles ao tal abrigo, e num instante estávamos lá. A quantidade de espíritos acomodados no lugar era espantosa. Fiquei boquiaberto com a multidão que se me deparava. O senhor que me convidara a acompanhá-lo indicou-me um local onde eu poderia ficar. Alguns minutos depois, uma mulher aproximou-se de mim e entabulou conversa com o intuito de tirar-me de uma forte depressão que tomara conta do meu mental. Conversou longamente e, quando me recuperei, ela convidou-me para conhecer o lugar. Após um dia todo andando por ali, eu já estava familiarizado com o abrigo. Minhas dores foram tratadas, e em pouco tempo eu já estava auxiliando os enfermeiros do abrigo. Quase um ano se passou, e eu já havia me resignado à rotina, quando um fato novo a alterou por completo. No meio de um grupo de espíritos recolhidos, vi alguém muito caro a mim. Era minha filha menor chamada Eliana. Estava muito diferente de quando a vi pela última vez, um ano antes. Trazia estampado em seu meigo rostinho uma dor 1000 vezes maior que aquela que eu havia sofrido no meu desencarne. Corri ao seu encontro e a tomei nos braços. Seu pranto comoveu-me e chorei também. Como era triste ver a minha querida filhinha Eliana tão marcada pela dor. Somente quem tem filhos e os ama sabe o quanto um pai sofre ao vê-los sofrendo. A muito custo, uma das irmãs de caridade a tirou de meus braços e a levou a uma enfermaria, onde cuidaram dela. Acredite se quiser, mas ela trazia todas as marcas de sua morte violenta. Aquele que disser o contrário, ou seja, que o espírito nada sofre, ou nada leva como marcas e recordações de sua passagem na Terra, é um mal informado sobre as coisas espirituais. E olha que tenho visto muitos desses sujeitos nesses 40 anos em que estou no mundo dos invisíveis.
Todo ser humano leva consigo as marcas do seu desencarne. Somente com o tempo elas são apagadas, se tivermos o auxílio de alguém que esteja em perfeito equilíbrio emocional e espiritual. Comigo foi assim, pois só com o auxílio dos bondosos amigos do abrigo fui curado de minhas dores. E eu estava olhando para minha pequena Eliana, toda marcada por uma morte violenta. Os enfermeiros não me deixaram falar com ela devido ao seu estado. Fui aconselhado a deixá-la com eles por alguns dias. Eu poderia visitá-la em horários pré-estabelecidos e bem espaçados uns dos outros. Assim foi por vários dias, até ela se recuperar e voltar a ter a meiguice e o carinho de outrora. Somente então eu pude passar mais tempo em sua companhia, mas ainda assim proibido de perguntar como havia desencarnado, para não perturbá-la. Mais ou menos um mês depois, eu já conversava mais à vontade com ela. Foi numa dessas conversas que ela falou-me: Por que nos abandonou, papai? Não as abandonei, minha filha. Fui obrigado a vir para cá. O senhor está trabalhando agora neste hospital? Estou, minha filha. E não vai voltar para nossa casa? Acho que não posso, querida. Por que não? A mamãe está sofrendo muito com o homem que veio morar em nossa casa. Quem é ele, minha filha? Eu dissimulei muito ao perguntar-lhe isto. Um amigo do senhor chamado Vitor. Se lembra dele? Vitor, um amigo que não saía de nossa casa. Era quase um irmão para mim. Trabalhávamos juntos na agência, e era ele quem indicava os veículos que eu deveria levar aos seus proprietários. Como teria ido morar em nossa casa em definitivo? Será que se casou com a minha ex-esposa? Eu me lembro dele, minha filha. Quando ele foi para nossa casa? Pouco depois da sua partida. A mamãe disse que o senhor havia morrido e que ele seria o nosso novo papai. Entendo. Ela mentiu, porque o senhor não morreu. E estou sentada no seu colo agora. Foi logo que eu parti que ele veio para nossa casa. Sim. À noite depois do senhor viajar, ele veio e dormiu no quarto dos fundos onde ele sempre ficava. Se lembra? Sim. Pois é. No dia seguinte ele foi trabalhar, e à tardinha veio com um papel na mão, dizendo que o senhor havia sofrido um acidente e morrido. Todos nós choramos muito, e ele ficou lá para consolar a mamãe. Depois não saiu mais de casa. Bem, uns tempos depois ele começou a dormir no seu quarto com mamãe, e ela falou que ele era o nosso novo papai. Depois eles começaram a brigar muito, e nós fomos espancadas por ele muitas vezes. Como foi que você se feriu, minha querida? O Vitor ficou nervoso e me bateu. Como eu não parava de chorar, ele me empurrou pela escada e me machuquei toda. Mas agora já estou boa, papai, e não quero voltar mais para a nossa casa. Está certo, filha. Você fica aqui conosco enquanto for necessário. Não me mandarão de volta para casa? Eu não deixarei que isto aconteça, Eliana. Agora descanse mais um pouco que preciso trabalhar. Onde é sua casa nova, papai? Nós moramos aqui mesmo, querida. Você ficará conosco e logo terá uma porção de amigos para se distrair. Agora vá para sua cama e descanse. Ela deitou-se e eu saí do aposento possuído por uma revolta. O canalha do Vitor nem esperou meu corpo esfriar e caiu em cima de minha pobre esposa, pensei. Maldito! Eu o tinha na conta de um irmão leal. Mal desencarnei, ele se apossou de minha família e matou minha pequena Eliana. Mais uma a partir do mundo terreno antes do tempo, por causa de um canalha. Eu procurei o responsável pela ala em que trabalhava para aconselhar-me. Acalme-se, Mário. Você nada pode fazer para alterar o estado atual de sua família no mundo terreno. Mas o canalha já matou minha pequena Eliana, e nada o impedirá de cometer outros crimes contra minha família. Deus a tudo vigia, Mário. Não se esqueça disso e confie nele. Então, como não interveio para impedir um ato tão abominável como este praticado contra minha Eliana? Ele sabe de tudo, e a você compete confiar em sua justiça perfeita. Que justiça, irmão Marcelo? O canalha que tirou-me da carne está impune até hoje, e agora este outro também ficará porque certamente contou outra versão para a morte de Eliana. Os homens podem falhar, mas Deus não. No tempo certo, sua justiça implacável colherá em seus fios inquebráveis todos os devedores. Até que isto aconteça, fico de braços cruzados, não? Isto mesmo. Mas ao invés de cruzar os braços, aconselho-o a ficar de mãos postas e orar a Deus, para que ampare a sua esposa e filha que ainda estão na carne, pois é a única coisa permitida a você neste momento. Não posso ir dar uma olhada em minha esposa e filha? Se depender de autorização minha, não. Mas por que não?
Eu sinto saudades delas e gostaria de revê-las, ainda que fosse só por uns instantes, irmão Marcelo. Por que não fala com o superior? Vou procurá-lo agora mesmo. Eu procurei o superior Fernando e o convenci a deixar-me visitar minha antiga família. 2 outros auxiliares socorristas me conduziram até minha antiga casa. Eu aprendi como volatizar-me no espaço e fiquei estarrecido com o que vi na casa ao chegar ali. Vitor, o meu quase irmão, estava bêbado e caído sobre uma poltrona na sala. Além dele, estava na casa minha outra filha chamada Priscila, de 13 anos de idade. Ela era muito bonita e já assumira as feições de uma mocinha. Chorei muito ao vê-la. Lancei-me em sua direção e a abracei emocionado pelo reencontro. Só a muito custo fui separado dela pelos meus acompanhantes. Vamos, Mário. Você não pode envolvê-la com suas vibrações de tristeza, pois alterará o mental dela com suas angústias. Quero apenas sentir um pouco a minha querida Priscila. Deixe-a sozinha e apenas observe-a. Somente isso nos é permitido nestas visitas. Caso você não respeite os limites, nós o levaremos de volta ao abrigo. Neste momento, o canalha do Vitor despertou e veio até a cozinha, onde ela preparava o almoço. Ao aproximar-se, abraçou-a por trás. Ela deu um grito e safou-se dos braços dele, ainda atordoado pelos vapores do álcool. Falou ela com ódio. Não toque em mim, seu bêbado sujo. Acalme-se, menina, ou dou-lhe uma surra. Não se aproxime de mim. Tornou a gritar. Eu só quero abraçá-la um pouco e beijá-la, Priscila. Vou contar tudo para minha mãe, Vitor. Se fizer isso, eu mato vocês duas. Priscila começou a chorar e saiu para o quintal. Eu sentia tanto ódio do miserável que tentei esmurrá-lo, mas meu punho passou pelo seu rosto imundo sem causar-lhe nenhum mal. Não adianta socá-lo, Mário. Lembre-se que você está em outro plano que não é o material. Não posso deixá-lo fazer isto com minha filha, irmão. Vamos voltar ao abrigo e contar o que vimos ao superior para que ele tome alguma providência em relação à sua filha. O que poderá ele fazer com um verme desses? Só falando com ele para sabermos. Vamos rápido e logo algo será feito. Voltamos ao abrigo em segundos e fomos direto ao encontro de nosso superior. Após contar-lhe o que vimos, ele ficou pensativo por um longo tempo. Depois falou-me. Não sei como solucionar um caso como esse, Mário. Minha função é de socorro espiritual e não de proteção aos encarnados. Mas algo precisa ser feito, superior, Fernando. Eu sei disso. Então o que preciso fazer para proteger minha filha Priscila? Irei falar com o meu superior e aconselhar-me. Sei que saberá como auxiliar-nos num caso como esse. Mas precisa ser rápido. Ele está decidido a violentar minha filha. Nós o vimos e ouvimos, e não há a menor dúvida quanto a isso. Está certo, Mário. Irei imediatamente. Tão logo eu tenha uma solução, voltarei e lhe direi quais as providências que serão tomadas. Obrigado, superior Fernando. Sinto estar lhe dando trabalho extra, além daquele que já tem, mas é minha filha que corre perigo junto ao maldito que assassinou minha filha menor. Não pense nisso, Mário. Ore para que tenhamos sucesso. Farei isto, superior Fernando. Ele foi ao encontro do seu superior em um local desconhecido por nós. Eu fiquei a orar, aflito por minha filha. Quando voltou, veio até o quarto de minha filha Eliana, onde eu conversava com ela. Com um sinal chamou-me, e fomos a um lugar afastado onde ouvi suas palavras confortadoras. Eu falei com meu superior sobre a gravidade da situação em sua casa terrena. Ele ficou muito preocupado e designou 2 irmãos protetores para guardarem sua filha. O que farão para evitar que ela seja molestada pelo canalha? Não sei como atuam, mas cuidarão dela. Quanto a você, tranquilize-se e volte aos seus afazeres no abrigo. Está certo, superior Fernando, mas não consigo esquecê-la. Dentro de alguns dias irá vê-la novamente, Mário, então se acalmará e verá que está tudo bem com ela. Assim espero. Eu voltei aos meus afazeres um pouco mais calmo, mas não conseguia esquecer o rosto aflito de minha filha Priscila. Um ódio muito forte contra Vitor começou a formar-se em meu mental. Um dia eu me vingo deste verme, pensava. Os dias se passaram, e vi quando 2 espíritos vestidos com roupas diferentes das nossas chegaram apavorados ao abrigo. Foram direto ao gabinete do superior Fernando. Pouco depois, ele saía acompanhado pelos 2, vindo até mim. Parece que de nada adiantou a presença dos protetores. Sua filha foi molestada, disse ele assustado. Meu Deus, de nada adiantou eu orar por sua proteção.
Eu comecei a chorar de tristeza e ódio ao mesmo tempo. Como eu já havia aprendido a volatizar-me, rumei para minha antiga casa terrena. A cena que vi deixou-me possesso. O canalha esbofeteava a minha tão amada filha Priscila e a ameaçava de morte caso contasse algo à sua mãe. Eu agarrei-me a ele com ódio, e acho que o ódio foi tão intenso que o tonteou por um momento. Eu o socava, xingava e amaldiçoava, mas não conseguia jogá-lo no chão. Nisso, chegaram o superior Fernando e os 2 protetores. Mário, acalme-se. Gritou o superior. Como? Se vejo o desgraçado arruinar minha filha por causa do maldito prazer... De nada adianta você se desesperar, pois somente irá se atormentar mais do que já foi atormentado. Já estou atormentado ao extremo, superior. Mais que isto não posso ficar. Vamos voltar ao abrigo e deixar que os irmãos protetores cuidem dela, Mário. Eu não sairei daqui enquanto não me vingar desse canalha. Ele matou uma e arruinou a outra, e deve pagar pelos seus crimes. Isso quem decide é Deus, Mário. Não se desespere porque logo a justiça divina irá castigá-lo. Até lá ele poderá causar outra morte dentro da minha família. Não creio, Mário. Ele já conseguiu o que queria e logo irá pagar pelo que fez. O homem que colidiu contra o automóvel dirigido por mim pagou? Não sei. Este verme pagou pela morte de Eliana? Ainda irá pagar. Quando? No dia que a lei divina voltar-se contra ele, tudo será ajustado. A lei divina. Muito boa essa lei, não? Permite que os canalhas façam o mal na terra e fiquem impunes. Ela é perfeita, Mário. Não julgue mal as coisas de Deus, senão será castigado também. Mais do que já estou sendo é impossível. Pois não duvide disso e volte ao abrigo imediatamente. Não vou voltar, superior Fernando. Talvez eu possa fazer algo pelo que resta de minha família. Mas você tem Eliana para cuidar, Mário. Ou irá se afastar agora que ela mais precisa de você? Meu Deus, como posso ter paz estando dividido dessa maneira? Cuide de Eliana agora, e no futuro poderá auxiliar a sua filha que sofre nas mãos deste infeliz. A muito custo ele convenceu-me a voltar ao abrigo. Quando fiquei sozinho em meu quarto, chorei muito. Eu estava muito deprimido, e a tristeza me envolvera por completo. Os dias passavam, e eu pouco conseguia fazer de útil no abrigo. Ficava a maior parte do tempo recolhido no meu quarto. Fui chamado até a sala do superior Fernando, e ele ainda tentou me recolocar no caminho luminoso, mas perdeu seu tempo. Eu o ouvia, mas não prestava atenção nas palavras ponderadas com que tentava me convencer do erro que eu estava cometendo. Alguns dias mais tarde, minha filha Eliana foi levada por um grupo de espíritos muito elevados. A explicação que me deram foi que ela seria encaminhada para uma esfera luminosa onde conviveria com outras crianças de sua idade. Foi mais um motivo de tristeza para mim, pois só ela conseguia me retirar da profunda depressão. Procurei assimilar sua partida, mas o que consegui foi mais tristeza e solidão.